Meus pequenos mamíferos, voltamos, né, para mais um novo bimestre. Como vocês já sabem, a gente vai ter o quarto bimestre agora e vai ser bem curtinho. Acho que vamos ter umas 4 ou 5 aulas no máximo e eu vou tentar então fazer essas aulas bem reduzidas, por conta também que tem um pessoal do presencial que a aula lá é bem curtinha, então vamos ver o que a gente consegue fazer. Nesse quarto bimestre, a gente vai focar um pouquinho em saúde humana, certo? E nessa aula, e na próxima aula, a gente vai falar de parasitas da saúde humana, ok? Vamos lá. Então, o parasitismo é uma espécie de uma relação ecológica que acontece entre os seres vivos. Então, existem vários tipos de relações, vai ter a simbiose, vai ter o comensalismo, vai ter o epifitismo. Porém, algumas vão ser benéficas para os dois, outras vão ser bom para um e ruim para outro. E outras, basicamente, cada um pode ser bom para um e não fazer nada para o outro, né? Mas quando a gente fala de parasitismo, necessariamente é uma relação desarmônica. Então, um indivíduo vai se beneficiar bastante e o outro vai sofrer isso, né? Então, nesse sentido, é uma relação desarmônica, interespecífica. O que é interespecífica? São em espécies diferentes, certo? E aí, uma vai ser o parasita, e o parasita vai ficar onde? No hospedeiro. Então, nesse caso, a gente vai estudar sempre parasitas diferentes em um único hospedeiro, que é o ser humano, certo? E aí, precisa ter o hospedeiro para o parasita sobreviver. Se não tiver o hospedeiro, ele não consegue completar o seu ciclo de vida. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de parasitas. Aqui eu coloquei, apesar da gente estar falando de parasitas humanos, eu coloquei um exemplo de parasitismo vegetal, para que vocês, né, lembrem que não é só em animal que acontece. Então, aqui a gente tem um carrapato, acho que é uma lombriga aqui, um vírus e uma planta que está aqui parasitando outra planta. Um pouquinho de histórico, né, dos parasitas. Então, vivemos bom tempo, né, aqui na Terra, sem saber que existiam parasitas, né, oficialmente. Quando lá nos gregos ou antes dele, quando já se fazia fermentação, ali já usava o quê? Algumas leveduras, que são fungos, né, que são micro-organismos. Ali não se sabia que já existiam micro-organismos, certo? Mas os micro-organismos sempre existiram junto com a gente, eles estão aqui primeiro do que a gente. E em sua grande maioria, eles estão em contato conosco, nos beneficiando. Então, a gente tem milhões de bactérias no nosso corpo que nos ajudam a manter a nossa homeostase. Mas outros tantos nos causam doenças, né? Só foi possível conseguir enxergar, visualizar cientificamente isso quando inventou o microscópio, né, pelo Leeuwenhoek, lá no século XVII. E na época se desconhecia completamente esses micro-organismos, e não sei se vocês já assistiram filmes antigos em que as pessoas negavam completamente a existência de bactérias. Então, os médicos faziam cirurgia sem lavar a mão, as pessoas não acreditavam em infecção hospitalar, não acreditavam mesmo, né? Então, faz parte também um pouco da sociedade a gente negar algo novo até que consiga realmente ser comprovado por mais formas, né? Aqui é uma múmia, certo?
acredita-se que é do faraó Ramsés II, que ele viveu ali em 1279, e os cientistas identificaram que ele tem marcas de varíola, e a gente vai ver que a varíola é causada por um vírus, certo? Então, existem grupos de parasitas, e a gente vai estudar aqui rapidinho cada um deles. A gente vai ver hoje vírus, bactérias e protozoários, certo? Na próxima aula a gente vê fungo, vermes e artrópodes. Então, dentro dos grupos de parasitas, né, os que mais a gente vê na mente é vírus e bactérias, mas a gente vai ver que tem muita doença com protozoário e a gente pode ser que não estivesse sabendo, né? Com fungo, é menos, acontece menos. Recentemente teve vários casos daquela doença do fungo preto, né? Do peixe. As verminoses, que são nossas antigas conhecidas, não é isso? E os artrópodes, quem são eles? Piolhos, carrapatos. As vermes, a gente vai ver que tem dois tipos, podem ser platelmintos ou nematelmintos. E, e é isso. Quando a gente fala de parasitismo, é interessante também a gente ter em mente algumas dessas palavras. Essas palavras são importantes não só aqui, agora, nesse momento, na disciplina de biologia, como na nossa vida, até mesmo pensando se cair alguma redação de uma prova que seja que tenha o assunto de saúde, então é importante saber um pouco disso. Por exemplo, o agente etiológico é quem causa a doença. Então, por exemplo, com relação à dengue, a dengue é um vírus. Como que a gente contrai o vírus da dengue? Quando o mosquito morde a gente. E ele passa o quê? Ele passa o vírus. Então, o agente etiológico causa a doença. Quem é? É o vírus, certo? O hospedeiro definitivo é o organismo que vai ficar em sua vida adulta, certo? Que vai ter que vai ter o parasita quando ele está na vida adulta, ok? Então a gente não vai estudar muito aqui porque existem algumas doenças. A gente vê na aula de que a gente vai estudar vermes, né? A lombria. Passa por outros animais para poder chegar no humano. A teníase também, né? Hospedeiro intermediário, no caso da teníase, por exemplo, vai ser a vaca. Então, passa uma parte da vida na vaca e a parte adulta no ser humano. Então, o ser humano é o definitivo e a vaca é o intermediário, por exemplo. Ectoparasitas são aqueles que ficam em cima, por fora do hospedeiro. Então, por exemplo, um piolho, uma sanguessuga. Endoparasitas são os que ficam dentro, certo? Dentro de órgãos, dentro de células, então vírus, certo? Parasita monoxênico, ele precisa só de um ser vivo para toda a vida dele acontecer. E se for heteroxeno, vai precisar, por exemplo, no caso da teníase, na vaca e no ser humano, precisa de dois outros seres vivos diferentes para poder ele viver toda a vida dele. O vetor é o organismo que transmite esse parasita. Então, no caso do mosquito da dengue, o Aedes aegypti, o mosquito, ele é o vetor, certo? A dengue, o vírus, é o agente etiológico. O vetor é o mosquito. Profilaxia é uma palavra que é importante a gente ter no nosso vocabulário, principalmente vocês que vão escrever redação para vestibular. Então, são um conjunto de medidas que previnem o parasitismo. Então, quais são as medidas profiláticas contra a doença contra a dengue, por exemplo? Vocês sabem, não deixar água parada, para evitar a reprodução. Se não tiver um lugar que tem muito mosquito, usar um repelente, usar um mosquiteiro, certo? Também aquele fumacê da prefeitura que passa, né? Colocar um veneno que a prefeitura coloca na água. Contaminação é o contato do parasita com o hospedeiro. A incidência é a frequência com que os casos ocorrem. Então, por exemplo, atualmente a gente está vivendo uma grande incidência
das viroses dengue, chikungunya e zika. Incubação é o tempo em que o agente tem contato com o hospedeiro até ele se manifestar. Isso aí a gente viu direitinho, tanto, né, nos meses aí de Covid, tem um tempo de incubação. A gente ainda não sabe que está doente, mas já está. Endemia é quando a doença ela acontece numa área. Então, por exemplo, João Pessoa está acontecendo uma endemia de zika, acho que de dengue, tá bem alto, né? Agora no momento. Uma epidemia é quando tem numa região maior. Então, por exemplo, quando toda a região norte tem vários casos de, não sei, leishmania ou doença de Chagas, é uma região maior. E a pandemia, não tem o que explicar, né? Quando acontece no mundo todo e estamos vivendo a nossa. Vamos agora então falar um pouquinho dos vírus. A gente, acho que até na última aula eu dei uma palhinha do que é vírus, vou só revisar e a gente vai ver as principais doenças transmitidas por vírus. Com relação aos vírus, vamos ver algumas características gerais. Como vocês já sabem, os vírus, eles precisam de uma célula, então eles são endoparasitas celulares. Sozinhos aqui fora, eles estão congelados, eles não têm nenhum poder. Eles precisam entrar na célula e aí eles escravizam a célula, né? E essa célula começa a produzir, utilizando suas proteínas, todo o seu maquinário aqui, seus ribossomos, que a gente já viu como se produz o DNA, né? Vai duplicar o DNA para produzir várias cópias desse vírus. E aí sim ele vai ganhando o mundo. Então, o vírus tem o quê? Tem uma cápsula proteica, uma proteínazinha, uma membrana de proteína, que vai proteger o material genético, que pode ser DNA ou RNA, certo? Pode ser um vírus nu, né? Ou pode ser um vírus envelopado. Ele vai ter um segundo envelope. Então, ele tem o quê? Ele é mais seguro, então é mais difícil para nós também desenrolar aqui como se livrar desse vírus, né? Ele consegue se safar melhor quando ele está no nosso corpo. Então, os vírus eles vão apresentar uma especificidade para organismo, ou seja, vírus aviário para as aves, vírus suíno, né, para os porcos, o vírus bovino, os vírus de humanos, e também uma especificidade para tecidos. Então, o vírus da influenza tem uma especificidade para essa região aqui respiratória. Profilaxia é vacina, tá? A vacina ela foi descoberta há mais de 200 anos por um médico. Ele percebeu que pessoas que tinham contato com vacas, que tinham a varíola, né? A varíola, um vírus, que tinha tanto o que dava em vaca quanto o que dava em humano. As pessoas que tinham contato com a vaca que tinha varíola, não tinha varíola humana. Então ali ele pegou um pouquinho do pus de uma pessoa que ordenhava a vaca que estava com varíola e conseguiu desenvolver a primeira vacina. Então naquela época era um pouquinho complicado, mas hoje em dia é uma instituição muito bem planejada e muito bem segura, né, a vacinação. Tratamento pode ser para alguns vírus, existem os antivirais. Então, os antivirais vão fazer o quê? Vão impedir isso aqui, ó. Impedir que ele entre na célula, impedir que ele consiga se reproduzir, impedir que ele saia da célula. Já existe antiviral, por exemplo, para AIDS, herpes, hepatite, para algumas gripes. E de forma geral, quando você tem só uma gripe, toma um remédio para dor de cabeça, um remédio para febre, um remédio para congestão e o corpo vai resolvendo. E, importante também, antibiótico não combate vírus, antibiótico combate bactéria, que é outra coisa, a gente vai ver mais na frente. A bactériazinha que não tem como o antibiótico combater o vírus, são estruturas diferentes, certo?
Principais doenças virais. Então, qual o objetivo disso aqui? Muitas vezes, até mesmo a questão pode cobrar a vocês qual das alternativas abaixo apresenta apenas doenças que são causadas por vírus. Algumas a gente consegue lembrar fácil, mas pode haver ainda dúvidas. Então, assim, sarampo é uma doença que já tem vacina, é causada por vírus, certo? Também já está basicamente erradicada. Rubéola, certo? É tudo contato, contato direto, contato direto. Aqui a gente tem os sintomas, febre, dor de cabeça, certo? Também tem vacina para rubéola. Ela é muito complicada para grávidas, então para as grávidas é necessário fazer a vacinação, né? Antes de estar grávida também, principalmente contra a rubéola, cachumba, contato direto, contato direto. Então, a maioria das doenças virais necessita desse contato direto, né? A gente vê sempre aqui, ó, febre, fraqueza, muitas dores, certo? O vírus sempre causa, o vírus da gripe também está sempre causando epidemias. A vacina, mas como eles mudam muito todo ano, tem que todo ano tomar a vacina. A poliomielite, que também é erradicada no Brasil. O sarampo não é erradicado ainda, tá, gente? Eu falei que é erradicado, mas não é. Inclusive, estão deixando de vacinar as crianças e está tendo vários surtos de sarampo. A poliomielite é um contato fecal oral, certo? Mas graças a Deus, vacinada no Brasil. A hidrofobia, que é a raiva, né? Que é a mordida de animais doentes, como gato, cão, morcego. Causa aqui espasmo, paralisia, coma. E tem vacina para raiva, né? A maioria de nós toma quando seja antes ou se tiver mordido por algum bicho. A herpes, que é considerada uma DST ou uma IST, porque é possível pegar. A herpes ela tem tanto a oral quanto tem nos órgãos sexuais, certo? Então pode ser tanto por saliva quanto por relação sexual, a herpes labial e a genital, certo? Não há vacina. E geralmente a maioria das pessoas tem herpes, mas aí ela aparece uma vez ou outra, de acordo com a saúde do organismo, muito estresse, trauma, bastante luz solar. Ebola, então, uma doença viral, né? Muita febre, não tem vacina ainda, contato direto. Febre amarela, picada do mosquito Aedes aegypti. Nosso querido Aedes aegypti, que faz o quê? Trabalha com tudo, é febre amarela, é dengue, é zika, é chikungunya, né? Faz de tudo. Não tem vacina, exceto para febre amarela, que protege até 10 anos. Para dengue, zika, chikungunya ainda não. O HPV, que é o contato pele a pele genital, né? São verrugas, também uma doença sexualmente transmissível. Não tem uma cepa dele que pode causar o câncer uterino. Então, se a mulher apresenta essa verruga, não vai tirar, pode levar ao câncer. E a vacina para HPV, é uma vacina que foi bastante criticada porque iam vacinar pessoas muito jovens, mas é uma medida profilática importante, né? São altos índices de, de jovens que têm o HPV. A gente tem também as hepatites, a transmissão fecal oral, a B pode ser transfusão de sangue ou relação sexual, a C também transfusão de sangue ou relação sexual. Para A e para B tem vacina, para C não, e assim, a hepatite ela tem o vírus da hepatite tem uma grande especificidade para o fígado, né? Então causa muito a doença cirrose, o câncer do fígado, certo? E aí as pessoas com hepatite que não estão se cuidando ficam muito amareladas porque o fígado para de funcionar. Temos a AIDS,
o HIV, que foi um vírus muito importante, que matou muita gente, né, há 30 anos atrás. Pode ser pego com relações sexuais desprotegidas, transfusão de sangue, uso de seringa contaminada. Ainda não há vacina, mas os estudos para AIDS estão bem adiantados e hoje é possível tratar com remédios e a pessoa viver normalmente. E a varíola, como eu expliquei para vocês, que foi o vírus, né, que teve muitas epidemias no passado. Hoje ela é erradicada, certo? O vírus está armazenado no laboratório, espero que dê tudo certo. E foi ela que conseguiu que um cientista desenvolvesse a primeira vacina. Isso aqui é uma seringa, tá? A primeira vacina. Então, viva a varíola. Vamos falar um pouquinho agora de bactéria. Eu falei que ia fazer uma aula pequena, mas é impossível, eu vou falar mais rápido. Bactérias. Então, bactérias são esses serezinhos aqui, procariontes. Professor, eu não lembro mais o que é procarionte. Procarionte não tem núcleo, então tem uma membrana, e aqui dentro dessa membrana tem o DNA, que não tem mais. Não tem praticamente nada dentro das células, comparado com os eucariontes, né? O eucarionte tem mitocôndria, tem complexo de Golgi, tem retículo endoplasmático. A bactéria vai ter a membrana, né, a parede celular, vai ter o DNA e vai ter ribossomo, ponto. O ribossomo é aquela duas subunidadezinhas assim, né, que passa aqui o DNA, o RNA, desculpa, e vai ser lido e formando uma proteína. Então, é cheio de ribossomos. Todas essas bolinhas aqui são representações de ribossomos. Então, são células procariontes, não tem núcleo, unicelulares, então as bactérias são unicelulares. Quando elas estão assim, ó, juntas, elas só estão vivendo juntas, não é que ela tem não é um organismo só, que são vários. Então, podem viver isoladas ou em grupamentos, elas liberam toxinas, né? As que são parasitas liberam toxinas, por isso que elas têm um efeito negativo. E os antibióticos alteram o metabolismo dela, seja impedindo que ela produza, por exemplo, mais DNA para poder se dividir, seja matando ela, impedindo que ela se alimente, por exemplo, produza seu próprio alimento ou obtenha seu alimento. Elas podem viver sozinhas ou juntas aqui, então tem os cocos, os streptococos, né? Estafilococos. Então, geralmente quando termina com cocos, barulho, é essa forma mais arredondada, ok? Tem os esporos, que é quando a vida não está muito boa para ela fica em formato de esporo até chegar a uma condição melhor. Os bacilos, vibrões, tem alguns que têm flagelos, certo? Então vamos ver aqui algumas principais doenças causadas por bactéria. Tétano, certo? São ferimentos provocados por objeto contaminado. Não é só ferro, não é só metal, pode ter tétano em plástico, ok? Pode causar um enrijecimento muscular, tem vacina para tétano. Difteria, causa muita febre, tem vacina para difteria. Coqueluche, muita tosse, muita gente já morreu de coqueluche, mas tem vacina hoje em dia. Tuberculose, também é uma bactéria, né, uma micobactéria. Tem vacina. Hanseníase, que já foi também um grande problema aqui no Brasil, né, que eram os leprosos, que tinham os leprosários, as pessoas ficavam reclusas. É uma mancha na pele que perde a sensibilidade. Então, se você tem uma mancha na pele, você aperta com uma caneta e não sente, tem grande chance de ser hanseníase, tem cura, certo? A tracoma, que é o contato, que é uma bactéria aqui na parte ocular, nos olhos, certo? Na pálpebra. Febre maculosa, e a gente viu isso agora recente, tiveram 2 casos de 2 policiais militares lá no Rio de Janeiro que morreram de febre maculosa. Então, é um vírus transmitido por um carrapato e pode ser extremamente letal, certo? Causando hemorragias.
Ele principalmente vai afetar cavalos, bois, cães, mas o humano também é um hospedeiro. A cólera, que tem a contaminação da água e dos alimentos com essa bactéria. Forte diarreia, desidratação, também tem vacina para cólera. Leptospirose, que é a do quê? Da urina do rato, certo? A água contaminada com a urina do rato, não tem vacina. Pneumonia, é um diplococcus, muita febre alta, não tem vacina. Meningite, também é uma doença bem grave, certo? Tem vacina para meningite. Gonorreia, que é uma DST, né? Afeta ali a parte do genital. A sífilis também é uma DST, então, veja só, DST tem tanto vírus quanto bactéria, certo? Algumas dessas, por exemplo, a sífilis pode chegar até no sistema nervoso central, se não cuidada, certo? Mas a maioria dessas doenças aqui, das DSTs, tem tratamento. Por fim, vamos falar um pouquinho rapidinho aqui dos protozoários, eu juro, bem rapidinho. Então, quem são os protozoários? Os protozoários são esses organismos aqui que a gente acha que não conhece muito bem, acha que é uma bactéria, mas tá. Eles são de um reino diferente. Então, o vírus não tem reino, né? Vírus é um ser à parte. Não se sabe nem, não se chegou a se definir nem se o vírus é um ser vivo. As bactérias fazem parte do reino das bactérias, né? Das arques das bactérias. E os protozoários, eles têm um reino só para eles. Então, são os protozoários, que é o reino protista, que também pode ter as algas também. Eles são unicelulares, eles têm essas características. Realmente, olhando daqui, parece uma bactéria, né? Porém, eles são eucariontes, então eles vão ter núcleo. O DNA vai estar dentro de um núcleo. Uma característica muito, assim, visual é que eles apresentam bastante vacúolos, certo? Eles vão ser tanto de vida livre, água doce, água salgada, como parasitas. Então, aqui a gente tem as principais doenças causadas pelos protozoários. A amebíase é um protozoário, certo? Olha isso, ingestão de fezes. Trypanosoma cruzi, doença de Chagas, que vai ser transmitido a partir do barbeiro, da picada do barbeiro contaminado. Leishmania causa várias úlceras na pele ou nos órgãos, vai depender do tipo, se é brasiliense, se é Chagas, né? E é a picada do mosquito, do Phlebotomus. Triconomas vaginalia é uma DST também, né? Pode ser pega na relação sexual ou em toalhas ou objetos úmidos contaminados. É uma infecção na vagina. Giardia lamblia, a giardíase, ingestão de cistos eliminados com as fezes humanas. Então, aqui, ó, a maioria desses daqui, tirando aqui o mosquito, questão de higiene mesmo, né? E assim, não são todas as pessoas que têm acesso à higiene, né? A condições de higiene. A malária é também um protozoário, né? É uma picada de mosquito, mas é outra espécie, é o Anopheles, é outro gênero, desculpa, é o Anopheles. E o toxoplasma, que é o do gato, certo? Que pode causar doenças, pode causar sintomas bem sérios, cegueira, aborto. Então, grávidas têm essa preocupação se a grávida tem contato com, sabe? A grávida tem contato com o gato, se o gato tiver toxoplasmose, pode ser bem complicado. E, finalmente, não é um assunto difícil, porém, para quem vai fazer prova, que pode cobrar, e aí você tem que lembrar se essa doença é viral, é bacteriana, é importante dar uma lidinha nisso, certo? E o mini trabalho, eu vou anotar lá também no Google Classroom, eu quero que vocês me digam quais são as medidas profiláticas para evitar a amebíase, a giardia e a leishmania, tá?
pode ser digitado mesmo lá nos comentários dessa tarefa, tá bom? Dessa aula. Tá bom? Então tá bom então. Obrigada. Beijo, a gente se vê semana que vem, terminando os dos outros, as doenças dos outros parasitas.